Aqui quem fala é o Diego Silveira, professor de desenho, e eu quero te ensinar uma técnica que vai te ajudar a desenhar a Xana, a Mulher Invisível, vai te ajudar a transformar uma personagem disso aqui, tá? Nisso aqui. Como assim? Talvez você esteja se perguntando qual é a grande diferença que existe entre esse desenho e este. Olha só, em termos de anatomia, proporção, qualidade do trabalho fisionômico, desenho do corte de cabelo, em nada disso esses desenhos diferem, eles se assemelham, afinal foram feitos pela mesma pessoa, eles foram feitos, ambos os desenhos foram feitos por mim mesmo, tá? Então não vai ser na anatomia, não vai ser na proporção que eles vão diferir. No entanto, observem a pose das personagens. Essa personagem está rotacionada, está em escorço, porém está com ambos os braços voltados para baixo, está com as pernas com pouquíssima abertura entre si, tá? O que acontece é que essa pose é quase estática. Por mais que ela esteja rotacionando a cabeça, esteja sendo vista em semiperfil, essa pose é quase estática. Essa outra tem muito mais movimento. Além da flexão dos braços, além de uma maior inclinação do tronco, observe que as pernas estão totalmente flexionadas e projetadas para frente. Sim, senhores, essa personagem está sentada, tudo bem? E o que acontece é que muitos desenhistas iniciantes têm dificuldade para desenhar personagens sentados, mas apenas porque não conhecem a técnica que eu vou ensinar agora, a técnica dos retângulos em L. Como assim? Você consegue desenhar um retângulo, a figura de um retângulo? Eu suponho que sim, não é difícil, qualquer um pode desenhar uma caixinha, um retângulo, correto? Imagine agora desenhar a sombra dessa caixinha. Se você desenhar a sombra dessa caixinha projetada no chão, você vai ter dois retângulos, concordam? Ou melhor, esse retângulo aqui estará em perspectiva, ele estará sofrendo uma espécie de deformação, não é mesmo? Mas isso aqui, ó, é quase o formato de um L, certo? Aqui está um L, isso aqui é quase o formato de um L. Tudo bem, professor, eu sei desenhar isso, são figuras geométricas simples, o que é que me importa, o que é que me interessa? Como eu posso sair disso aqui para isto aqui? Muito bem, eu vou lhe explicar. Se você desenhar esses dois retângulos, se você conectar um retângulo a outro, digamos, inclinado, poderia ser um longo retângulo que foi dobrado, certo? Se você pegar uma folhinha e dobrar, você vai obter algo parecido. Concorda? Você consegue enxergar? Muito bem, se você fizer isso e considerar que aqui nós temos a figura do tronco, observe. Se você considerar que aqui, nesse retângulo vertical, nós teremos a figura do tronco, o esboço do tronco. Aqui a cabeça, aqui os ombros, braços e aqui, ó, o quadril. Essas duas artes aqui poderão facilmente transformar-se em quê? Você já observou? Sim, no eixo das pernas, certo? Essa é a forma mais simples de obter o esboço de uma figura sentada. Porém, não se conforme. É evidente que, nesse caso, o personagem está com as pernas flexionadas, francamente flexionadas, porém juntinhas uma da outra. Perceba que os joelhos estão no mesmo nível. Essa é uma pose sentada muito bem comportada, muito fácil de realizar. O que nós vemos aqui não, né? Aqui nós vemos os joelhos desnivelados, nós vemos que uma perna tem uma inclinação, uma das coxas tem uma inclinação, e essa outra tem uma inclinação completamente diferente, ela está bem mais aberta. Você vai obter esse tipo de resultado se você gerar derivações desse esquema. Compreenda, a princípio, que os joelhos poderiam estar mais afastados. Mas aí a estrutura seria essa aqui. Ó, aqui na base nós teríamos uma espécie de leque.
Nós temos o retângulo e nós temos aqui agora um leque. A partir desse leque, das extremidades do leque, eu tenho os joelhos. Aqui a porção inferior das pernas, correto? Sim ou não? Você já consegue ver aqui o tronco, sem grande esforço. Posso contar com isso? Você consegue desenhar uma cuequinha? Você consegue desenhar um círculo para representar a caixa torácica? E aqui acima, uma elipse para representar a cabeça? Se você for capaz disso, meu amigo, então você é capaz de desenhar um esboço simples de uma figura sentada. Ah, tudo bem, professor, mas eu quero colocar carne aqui no personagem. Isso não é problema se você utilizar a técnica do manequim. Se você utilizar a técnica do manequim e transformar esses eixos em cilindros, você vai começar a agregar o quê? Volume à sua figura. Certo ou errado? Faça isso. Experimente essa técnica. A técnica dos retângulos alinhados em L, tá? Do retângulo dobrado. Faça isso, eu tenho certeza que isso vai agregar valor ao seu desenho de poses. Repito que não é qualquer estudante de desenho, iniciante, que se sente à vontade para desenhar um personagem sentado. No entanto, quando nós fazemos com que o personagem esteja sentado, nós podemos criar uma imensidão muito maior de poses, e isso enriquece o nosso trabalho, isso enriquece nossas ilustrações, nossas composições, certo? Se você gostou dessa dica, você vai considerar acessar o canal e assistir outros de nossos vídeos. E eu tenho certeza que se você assistir mais 2 de nossos vídeos, você vai se inscrever, porque você vai perceber que todas as dicas, todas as lições, as instruções, as orientações contempladas pelo canal são de extrema qualidade. Eu não trago informação de baixa qualidade para vocês, não. Aqui nós só temos informação de qualidade, tá? O filé mignon eu deixo para o meu curso particular. Se eu ministro um curso particular via live, são aulas particulares via live, tá? Você pode saber mais me consultando na área de comentários. Ah, professor, eu não tenho dinheiro, tal, não sei o que, não tem problema. Se você se nutrir com as informações que são disponibilizadas gratuitamente nos vídeos semanais, aqui nós temos cerca de 3 vídeos semanais pelo menos, você vai aprender muitíssimo. Eu não trago informação de baixa qualidade para vocês. Vocês já ouviram falar sobre essa técnica aqui dos retângulos em algum lugar? Ela funciona ou não? Ela não é simples? Esse manequim não parece funcional para vocês? Eu garanto que ele é um manequim funcional. Eu garanto que essa técnica ela surte efeito, ela gera resultado e que se você aplicá-la, o seu desenho de poses vai se enriquecer. Vai ser mais fácil para você desenhar um personagem sentado, coisa que eu já vi muito desenhista iniciante, muitos alunos meus, terem dificuldade de realizar. Tá? Geralmente eles desenham de forma 2D, eles desenham um L de verdade, bidimensional, tá? Desenham a cabeça aqui, o corpinho aqui, ó, retinho. Assim tem muita gente que consegue fazer, visto completamente em perfil, né? Em perfil, num franco perfil, num perfil completo, é mais fácil aplicar o L verdadeiro, e assim conseguir desenhar um personagem sentado. Não é verdade? Mas em semi-perfil, a história já muda, né? Mas se você utilizar o esquema, você consegue. Daqui para frente, é uma questão de acrescentar músculos e detalhes de roupa para concluir o desenho, ter um desenho devidamente finalizado, realizado. Tudo bem? Você acompanhou, você entendeu? Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí na área de comentários. Tá? E se você quiser saber sobre o curso, bem, já falei, né? Obrigado por me assistir até aqui. Eu conto com a sua presença em um de meus próximos vídeos. Assista a outros se você deseja aprender a desenhar. Se você me acompanhar por aqui, olha só o nível de dica que você vai ter. Olha o nível de informação que você vai ter me acompanhando. Acompanhe o meu trabalho e você vai aprender a desenhar. Até um de meus próximos vídeos.
Tchau, tchau.